Vamos lá, então. Olá, bem-vindos a mais um Conversa Paralela, o podcast alternativo do Samurai Morcego. Eu sou o Calu. Sou o Rodrigo. E hoje a gente vai falar do Rogue One, o filme do Star Wars novo, né, o derivado, que lançou esses dias, essa última semana. E ó, só pra avisar, já o podcast tá contendo spoilers, então se você não viu ainda, vai lá ver e depois vem aqui ouvir a gente. E vamos pra conversa, vamos lá. Começa falando aí pra galera, Rodrigo, o que você achou do filme em geral? Conta aí um pouquinho da expectativa que você tinha também. Eu cheguei no filme, tipo, assim, ao longo do ano eu tava com uma expectativa grande do filme, mais um Star Wars e tal, eu sou, tipo, super fã, né, da franquia, e eu tinha gostado muito do Despertar da Força, então, eu tava animado, assim, pra esse filme. Mas aí, tipo, nos últimos meses eu comecei a meio que, sei lá, parece que eu meio que esqueci um pouco do filme, assim, também os últimos filmes que eu tava assistindo no cinema não tavam me agradando muito. E aí eu cheguei no filme em si meio que com uma expectativa meio baixa, assim, e principalmente que era Star Wars, né? Mas quando eu saí do filme, eu vi em IMAX 3D, né? A gente viu, né? Eu senti alívio, assim, sabe? Tipo, porque, assim, é um alívio com um mix de coisas boas e ruins. Porque, assim, eu tava com medo de que esse já fosse o primeiro filme ruim, assim, da Disney, né? Nas mãos da Disney, do Star Wars. Porque agora vai ser todo ano e, assim, é inevitável uma hora eles deslizarem, né? Como filmes da Marvel também e tudo mais. Então eu tava com um pouco de medo de, tipo, logo já no segundo eles deslizarem, já fazerem um filme meio qualquer coisa. E aí já meio que estragava também o resto, né, da série aí, dos próximos filmes, um pouco da expectativa. Então, assim, eu no final gostei do filme, eu achei um filme bom, assim, não é pra mim melhor que o Despertar da Força, nem os clássicos, fica ali no meio, né, ele é melhor que os prequels, em termos de filme, assim, de qualidade. Isso é tipo, até meio, né, é meio fácil superar os prequels, mas eu gostei, mas assim, eu tenho algumas ressalvas, tenho coisas que eu fiquei meio assim com o filme, mas no geral, assim, eu me diverti bastante, assim, principalmente pela parte final, né, toda do filme, último ato. E Então você, não teve Cláudio? aquela decepção por causa de um hype da hora, né? Não, então, tipo, eu tava alto no começo, mas depois até que abaixou, assim, aí eu fui meio neutro, então, eu vi o filme mais ou menos pelo que ele era, assim, no universo, e foi isso, mas e você, Calu, o que você achou? Então, nossa, eu tava com uma expectativa legal pra esse filme, até que bem alta, porque eu tava achando que ia dar certo, sabe? Eu olhei pro filme, eu tava postando minhas fichas. E eu fui ver, o IMAX 3D ajuda bastante, né? Porque, assim, querendo ou não, a gente vê em IMAX, é uma experiência um pouco mais acima, né? O som é muito fundamental, sabe? Tipo, o Destroyer, a nave passando por cima da sua cabeça, assim, e fazendo os barulhos, só que, tipo, o som não tá lá na frente, tá em cima de você. Isso faz uma diferença muito, muito grande pra filme, principalmente com bastante efeitos sonoros, assim. E eu gostei bastante do filme, bastante mesmo. Eu saí do filme com uma nota, tipo, mediano alta, só que eu confesso que com o tempo o filme foi crescendo, sabe? Tem, assim, todo filme ele ou cresce ou diminui pra mim, né? Então esse filme específico, ele cresceu, ele foi crescendo, acho que pra mim ele não deixou a desejar em nenhum pouquinho do meu hype que eu tinha. Gostei bastante, assim, uma coisa, tipo, eu tentei ficar um pouco de olho na trilha sonora. Eu achei, assim, ela não foi, tipo, sabe, espetacular, mas ela me marcou um pouquinho, eu curti e, tipo, eu entrei bem na vibe ali do universo. O bom é que pra mim eles não ficaram forçando a barra, sabe, na questão das referências, sabe? Teve algumas referências, Darth Vader apareceu, teve, sabe, de luz, mas foi uma história bem original. Ela foi coesa dentro do esquema que ela se propôs a ser, sabe? Sem ter que ficar se apoiando como muleta nos filmes anteriores. E tem aquele plot twist ali no final, um pouquinho, que te surpreende, né? Que é o fato do filme se interligar com o quarto, né? Aham. Então aí chega nessa parte e você fala, nossa, que surpresa agradável. Então o filme inteiro ele foi uma boa experiência pra mim, sabe?
Você gostou dessa parte do que ele juntou com o terceiro filme? Com o quarto filme? Então, pra mim foi a melhor parte, assim, ele é um filme que ele vai subindo, né, o começo do filme eu não tava gostando muito, assim, eu tava achando a edição do filme tava muito ruim, assim, em termos de intercalar a história com vários personagens, porque ele tava intercalando muito rápido vários planetas e várias situações e não tava dando liga pra nenhuma, assim, né? Então, só quando o filme começa a andar mesmo, que eles vão pra Jeddah, e aí começa as cenas ali, mais de ação e tal, é que eu comecei a gostar. Eu acho que, assim, é um filme legal, mas ele tem problemas meio, assim, complicados e, tipo, que a gente vê aí em vários filmes atuais também desses filmes grandes, né, de cinema, que são, assim, o desenvolvimento de personagem, um pouco, assim, dessa coisa de ser ou não ser só fanservice, entendeu? Porque você falou que o filme ele é diferente, o roteiro ele passa essa impressão, mas eu acho que assim o fanservice é essencial pro aqui diversão do filme, assim, né? Eu acho que quem gosta mesmo da franquia vai gostar assim 5 vezes mais do que quem não assistiu os outros ou quem tá ali só pra tipo passar o tempo, assim. Não é um filme que eu acho que sustente tanto por si como, sei lá, o Despertar da Força, que tem, mesmo ele se assemelhando muito no roteiro do episódio 4, ele ainda assim tem personagens muito carismáticos, né? E eu acho que ele é um filme mais redondo, assim, em termos de estrutura. Esse filme, eu acho que o começo ele é muito corrido, né? E aí depois ele dá uma pausa grande ali no meio, assim, e no final ele estoura de novo, e é aí que é realmente a parte empolgante, né? E especialmente para os fãs. Mas assim, eu acho que ele na parte da direção, ele é o filme mais, assim, ele é o filme diferente na parte da direção, mas que tenta resgatar o aspecto visual dos primeiros, né? Na parte de direção, eu digo, assim, não tem aquelas cenas de transição clássicas do Star Wars, né? Aquelas coisas de PowerPoint, ou, por exemplo, o letreiro inicial, é uma câmera mais na mão, assim, né? O nome dos planetas, por exemplo, eles aparecem quando aparece o planeta, isso aí não era costume nos outros filmes. Mas o aspecto visual é o mesmo, né? Que aquele da trilogia original, né? Meio sujo, tem um contraste bem grande entre o Império, os rebeldes e tal, a coisa mais limpa e tal. Você gostou desse visual? Do qual? Sim, eu gostei. Visualmente, como ele adapta a trilogia original, eu achei interessante isso. Porque, no final das contas, esse filme é o melhor prequel de Star Wars, né? Então, assim, ele é o que mais resgata os filmes antigos, tem ainda uma certa originalidade na história, mas ele tem a grande base dele são os filmes antigos, né? Porque eles passam naquela época. Mas, assim, então, eu acho que assim, o roteiro, ele serve ele serve o fanservice como se fosse um cipó de interesse do espectador, assim. Porque, assim, o interesse, sei lá, pela história em si, pelos personagens, eles não são tão bem desenvolvidos quanto, sei lá, pra você realmente ficar cativado, assim, com a situação deles, a Jean Erso e tal. Tipo, elas não são personagens super memoráveis. Então, às vezes, eles sempre colocam assim, vamos colocar um fanservice aqui para que a pessoa volte ao interesse dela no filme. Aí depois dá uma diminuída, aí bota mais um. Aí alguns ficam muito gratuitos, tipo do C3PO, que é assim, um negócio super, tipo, do R2, né, que é muito rápido, ou aqueles caras da cantina do episódio 4 que aparecem em Jeddah, assim. E tem uns que são mais, assim, interessantes e que amarram até em termos de roteiro, né, a história, assim, para você depois assistir o episódio 4 e ter um pouco mais de background. Então, por exemplo, tem a parte do senador lá, Organa, falando sobre o Obi-Wan com a Mon Mothma, tem os pilotos. Eu não sei se você reparou, depois eu fui ver, na hora eu achei meio diferente, assim, eu tinha notado alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Aí eu vi gente falando do filme, e o pessoal tava falando que naquela cena, né, na guerra lá, no espaço mesmo, no final do filme, os X-Wings, os pilotos de X-Wings, eles são os originais do episódio 4. Eles pegaram as filmagens não utilizadas do episódio 4 e eles colocaram ali
como se fossem os pilotos mesmo, né? Eles estivessem lá. Então, se você reparar, acho que você vê uma tela bem grande, você repara que quando aparecem esses pilotos, o visual é um pouco mais granulado, assim, porque é uma filmagem antiga, é uma filmagem analógica e tudo mais. Então, assim, você percebe um pouco de diferença, mas é que eles fizeram essa colagem desses pilotos originais. Eu achei isso bem legal, porque aí você não perde, né, a referência pro episódio 4. E tem até uma referência não uma referência, né, mas assim, uma desculpa pro Luke Skywalker virar um piloto X-Wing no episódio 4, que o piloto que era acho que é o X-Wing 5, acho, ele acaba caindo e morrendo lá, né? E aí, dias depois, quem substituiria ele seria o Luke Skywalker. Então, assim, essas coisas, essa parte de fanservice é muito boa desse filme, sabe? Porque, tirando alguns que são gratuitos, tem uns muito bons, e eu acho que o ato final inteiro é um fanservice gigante, assim, as últimas 3 cenas, né, os últimos 5, 6 minutos, é muito fanservice, mas é aquele fanservice, assim, que ele é bem colocado e ele até ajuda o próprio universo, né, a própria franquia, porque se você assiste no episódio 4 agora, existe, tipo, algumas liberdades, né, do roteiro, que era uma coisa mais, assim, infantil, uma coisa mais inocente na época, e que agora não seria tão perdoado como o ponto fraco da Estrela da Morte, que aqui é explicado, entendeu? Ou, por exemplo, né, o grande final lá, que é você ligar, né, o final é minutos antes do episódio 4, né, o final desse filme. Então, assim, essa parte eu achei extremamente bem amarrada, eu me surpreendi muito com o final do filme, acho que é, de longe, a melhor parte do filme. Mas, assim, tirando essas referências, o grosso assim do filme, que são os personagens novos, tal, existem alguns interessantes, né, como o Donnie Yen lá, o personagem do Donnie Yen. Sim, preciso falar dele. E o KDSO, né, que é o KDSO ou KDS0, não sei agora. Mais conhecido como Kay, né? E esses dois são assim os mais, assim, eles viram um pouco de alívio cômico ao longo do filme. Mas e funciona. O Donnie Yen, e o Donnie Yen também tem a parte espiritual, né? Ele é como se fosse um substituto de um Jedi no filme mesmo. Ele é a representação ali da força, mas sendo vista como fé. Então, assim, esses dois eles ficam mais bem amarrados porque eles se destoam, assim, eles se destacam dos outros personagens. Mas existem outros que ficam muito misturados ali, né? Que nem aquele piloto que pegou, né, os planos, né? Aquele cara que foi pego pelo... Como chama pra aquele cara lá do Clone Wars? Eu esqueci o nome dele lá, que era tipo o mentor da Jyn Erso. Esse piloto, ele fica assim, ele é um alívio cômico, mas ele, né, não dá tempo, o filme não dá tempo pra explorar tantos personagens, eles botam tipo 5, 6 caras na mesma nave, e tipo, tem alguns ali que ficam muito fracos, assim, e a própria Jyn Erso, ela é meio, sei lá, meio qualquer coisa, né, você não sente assim, que nossa, o que eu senti no filme é que, assim, eu tava gostando de quase todos os outros personagens de uma maneira tão grande e que a personagem principal, a Jyn, ela ficou meio defasada pra mim. Ela tava menos impactante do que todos os outros. Pra mim, por exemplo, o Donnie Yen, que tipo, pra mim, eu já tinha cantado essa bola que ele ia ser a estrela desse filme, pra mim foi. É que eu gosto muito dele por causa do filme do Grande Mestre, né, do filme de Kung Fu. E eu já vi alguns outros filmes que ele faz, eu gosto muito dele. E ele luta pra caramba, aquilo ali não é dublê, é ele mesmo, tá? E tipo... ele também, tipo, é um bom ator e colocaram ele num papel decente, então eu adorei, tipo, mas é um pouco de fanboyismo mesmo. Mas enfim, tirando ele, mas eu, por exemplo, tipo, nunca tinha visto ele, não me importava com o ator em si, mas eu acho que ele funciona muito bem nesse filme. Funciona, né? Deram um papel legal pra ele sabe, não é só um bom ator, o papel dele contribuiu pra ele representar, pra ele conseguir brilhar ali. E até os outros personagens novos, o novo robozinho. O robozinho, mascote da galera de todos os filmes de Star Wars, é sempre, tipo, bem recebido pelo público, né? Tipo, eles colocam esses robozinhos muito empáticos e você ganha uma simpatia por eles, né? Você se apega, você ganha um afeto ali. E ele é bem legal, ele retruca, sabe? Ele tem aquela malemolência ali, ele meio que gosta e não gosta do que tá fazendo ali. Ele fala com o outro lá, com o humano, não como tipo um chefe, ele é tipo um parceiro. Tanto que tem hora que ele dá, segura isso aqui. Ele não é só um robô, ele pega e larga no chão, tipo, foda-se, tá ligado? Ele é meio que
Ele é meio que o oposto do C3PO, assim, né? Tipo, ele é assim, o Ele é tipo Force Awakens. foda-se, né? O Despertar da Força teve um novo R2D2, que era o BB-8, e que também, né, o R2D2 era o mal-humorado da relação do C3PO e do R2, e aí o BB-8 era um cara mais assim, mais felizinho, né, o robô, assim, mais inocente, assim. Agora esse é o contrário, né, se eles juntassem esses dois personagens, a coisa ficaria oposta à dupla anterior, porque esse K2 é o mal-humorado e tal, né? E é legal, assim, tipo, eu achei ele como um bom alívio cômico. Não achei, assim, hilário, não fiquei rindo toda a cena que ele aparecia, claro. mas eu gostei dele como personagem, assim, né? Aquele tipo de personagem que falaram também que, assim, o problema não tá exatamente só no, assim, eu preciso entender o background de todos os personagens que são apresentados. Não é exatamente isso. Eu acho que isso, tipo, é um pouco de erro de você pensar no filme de Star Wars assim, porque desde o primeiro, o Star Wars é assim, é um universo que você não conhece tudo, sabe? Existe um pouco de mistério. Eu acho que pra mim essa é a magia do Star Wars. Ele não fica me explicando tudo, sabe? Ele me mostra uma história que tá acontecendo num universo já construído, sabe? Você não precisa entender, tipo, como aquele universo surgiu. Ele tá lá, ele te joga lá dentro e você tem que ir descobrindo tudo aos poucos, catando assim, associando as coisas que acontecem aqui com as coisas que acontecem lá, sabe? Eles comentam de um planeta lá e de repente você tá vendo uma guerra num planeta X que era aquele planeta, sabe? Tudo isso pra mim é o que faz um pouco da magia do Star Wars. Os personagens, então assim, isso pra mim não foi exatamente o problema dos personagens. Por exemplo, o Donnie Yen e aquele outro cara que é amigo dele, que tem uma arma gigante, tipo, você vê que eles têm uma relação. Eu não me importei de não saber exatamente qual que é a relação mesmo. Mas assim, o problema foi desenvolver dentro da história, de você, tipo, entender todos os dramas, de todos os personagens. Eles viram meio que só uns arquétipos, assim, sabe, de personagens. Eles não têm uma personalidade própria, alguns ali, tipo o cara do tiro, assim, né, o cara lá, o amigo do Donnie. Tipo, ele, sabe, você lembra dele pelo que ele faz, mas não pelo que ele é, assim, sabe, tipo, como um personagem. Você não lembra, assim, exatamente da personalidade dele. Ele é, tipo, meio que um cara só. E eu acho que isso falta, principalmente o protagonista lá, que é aquele... É um espanhol, né? Latino. E a Jean Erso, né? E, tipo, esses dois, eles nunca falam, nossa, que puta personagem. Às vezes eles nunca brilham. Eles não brilham muito, mas, assim, aí, beleza. Né? Isso é um problema, mas tem um outro que eu acho que, assim, tem gente que tá meio que passando por cima disso. Eu não, mas até sei do que você vai falar. Então, mas eu como fã, e eu como, tipo, alguém que gosta de assistir os filmes, sabe, daqui a 2 décadas eu quero assistir esse filme de novo, é o problema da computação gráfica nos atores. E aí, assim, por exemplo... Esse filme não vai envelhecer bem. Não vai passar na regra dos 15 anos, sabe? Daqui 10 anos você vai ver esse filme e você vai falar, puta, meio bosta, mano. Então por causa, assim, os efeitos especiais normais, as explosões, estavam perfeito, mas quando é meio hipocrisia, eu acho, desse filme, e da própria mentalidade dessa nova era, né, da Disney com Star Wars, que eles querem resgatar o visual, os efeitos práticos da trilogia original, tirar muito daqueles efeitos, daqueles fundos verdes que tinham nos prequels, mas é uma hipocrisia deles colocarem um monte de monstros né, de roupa mesmo, assim, uma maquete e tudo mais, naves assim, e chegar na hora do personagem, né, e colocar ele em computação gráfica. Tipo, tem aquele Uncanny Valley, e no Morph Tarkin, que é o que mais aparece, a Leia aparece super rápido, até dá pra, tipo, aguentar, assim, mas o Morph Tarkin é terrível, porque ele aparece o filme todo, e assim... É muito estranho, tipo, uma pessoa que não conhece, eu entendo por que eles quiseram colocar ele, né, pra você ter exatamente a ligação, assim, dele parecer extremamente com o Morph Tarkin do episódio 4, que se passa logo depois, mas assim, fica muito estranho durante o filme, e aí alguém que não conhece o universo, alguém que não preza por essas coisas, de fanservice e tudo mais, chega lá sem ver o filme normalmente, aí vê aquele cara e fala, pera, esse cara tá estranho, entendeu? Porque os efeitos especiais, eles não conseguem enganar, sabe? Tipo,
fica muito destoante. Dá pra perceber que é uma animação, que não é uma pessoa, né? Eu acho que, sei lá, eu não sei nem se Não, dia e uma das coisas que mais me incomodou foi que, assim, eles não fizeram isso e, sei lá, tentar, assim, primeiro que assim, se precisasse fazer isso, tipo, ó, o único jeito é fazer isso, fazer isso e não tem como fazer. Qual é a melhor forma de fazer isso? Coloque ele, o extremo do necessário com o CG focado na pessoa e depois já passa para um outro take, tipo, mostrando outra coisa. Só que não, nesse filme, ele aparece lá, o frontal do cara e ele fica falando. Só que, tipo, por um bom tempo, tipo, você passa 10 minutos vendo ele passando uma cena, você fala, caramba, ele tá aí há muito tempo e eu tô me sentindo incomodado com esse CG há tanto tempo aqui. Aí ele some, aí você fala, puxa, beleza, daqui a pouco, de novo o maluco, você, nossa, que pé no saco. Aí de repente, um outro personagem aparece do mesmo jeito e fica bastante tempo, nossa, é um incômodo que realmente ele perdura, né? Eu acho que assim, eles perderam a oportunidade de construir um vilão mais interessante com aquele Krenner, né, aquele general, se ele tivesse todas aquelas cenas, meio que ele fosse o protagonista, né, daquelas cenas, e não fosse o CG do Moff Tarkin, você teria mais, assim, impressão de ele ser um puta vilão, desse Rogue One, entendeu? Que eu acho que é importante você frisar que esse é o vilão desse filme, entendeu? E aí você desenvolve esse vilão. Ele tirou não um pouco desenvolve o brilho, né? o vilão dos outros filmes, entendeu? Então, assim, tipo, eu achei, assim, que foi uma deslizada aí que eles tiveram. Dá pra perceber ao longo dos trailers, né, que saíram, que existem muitas cenas que não foram utilizadas. Assim, teve recentemente, há uns meses atrás, um pouco antes de sair o filme aí, não um pouco, né, mas um ano antes, teve refilmagens, né, e tava todo mundo meio preocupado do que seriam essas refilmagens, e você vê, por exemplo, no trailer, tem várias cenas assim que parece que o final teria uma outra coisa, sabe, seria um outro jeito que eles iam finalizar o filme, e talvez, assim, sabe-se lá, se eles realmente estavam no plano desde o começo, colocar o Moff Tarkin como computação gráfica, e aí, tipo, sei lá, na pós-produção que eles falam, não, vamos colocar esse cara aqui de CG mesmo, e, sei lá, antes era, tipo, só um cara parecido, sabe? Porque eu acho que seria muito melhor, assim, tipo, se fosse só uma pessoa parecida, e ela falasse, esse é o Moff Tarkin, beleza, os fãs da hardcore falam, esse cara não parece tanto e tal, mas dentro da história você ia entender, que nem a Mothma lá, né, da Aliança, ela é uma pessoa parecida, mas não é efeito especial aquilo, né? Então, assim, eu acho que faria muito mais sentido, assim, para a própria compreensão do filme, sabe? Porque fica aquela coisa muito distoante. A Leia, no final, assim, eu sinceramente preferiria que, tipo, esse personagem só aparecesse, assim, de perfil, de costas. A Leia, por exemplo, aparecesse só, tipo, as costas dela, porque já dá pra reconhecer que é a Leia, só se você ver a silhueta dela com aquele cabelo, né? Então você não precisava ver a cara dela exatamente. É que nem o C3PO, sabe? Tipo, é uma coisa meio, coloca ele aí porque sim, sabe? Então, assim, tem horas que o fanservice, ele passa do limite. Tudo bem, no final ele tem uma grande justificativa, né? Pra saga inteira, né? Tem sim. Mas assim, é aquela coisa que pesa na satisfação daqui pra frente, porque, né, tem gente que assiste, tipo, uma vez só e já, né, e nunca mais, mas eu que sou fã de Star Wars, eu gosto de sempre rever, tô sempre revendo, já revi várias vezes o Force Awakens e tal. Então, assim, eu não sei se eu vou ter tanta satisfação de assistir várias vezes esse filme, porque o começo é lento, só o final que realmente empolga, tem essas coisas que enchem um pouco o saco, assim, não querendo ser super negativo, tem coisas muito boas no filme. Por exemplo, tem uma coisa que eu acabei não mencionando, que eu gostei muito, que assim, esse filme que estão falando, né, é um filme de guerra do Star Wars, finalmente, né, porque os outros eram mais assim, uma mistura, né, de romance, de drama e tal. Esse é mais assim, guerra mesmo, né, tem mais cenas de exército e tal. E eu gostei que, assim, eles meio que, até no conceito das cenas, eles introduziram essa coisa de elementos visuais que se assemelham
a guerras que nós conhecemos pela história, entendeu? Então, por exemplo, eles exploraram várias guerras da humanidade, principalmente as últimas, né, as mais recentes, através de várias cenas do filme, para mim. Então, por exemplo, o Jeddah, aquela parte que tem o Império tá passando com um tanque e tal, vigiando as pessoas, e tem uns caras de turbante que vem do nada, tá com granada, um cara explode com a granada. Pra mim aquilo é muito Guerra do Iraque. Assim, as guerras do Oriente Médio, nossa, né? Então eu achei isso muito legal, que eu nunca tinha visto nem muito no universo expandido do que eu assisti, do que eu li. Eu nunca tinha visto uma coisa meio brutal, né? Porque a Guerra do Iraque é uma das mais próximas da gente, então a gente sente certo impacto, né, de ver aquilo, assim. Agora, por exemplo, o terceiro ato, né, que é meio que aquela ilha, naquelas ilhas, né, numa praia e tal, lembra muito a Guerra do Vietnã, né, e também o desembarque da Normandia na Segunda Guerra Mundial. Então, tipo, é legal, assim, deles sempre terem uma referência, eu acho que visual para meio que, né, atrair um público, assim, coletivo, porque você vai se identificar visualmente com aquilo. E a Estrela da Morte, nos filmes na trilogia original, o jeito que ela explodiu os planetas era muito, assim, bobinho, assim, porque, né, era só um planeta fazendo boom, assim, né, tipo, você não sentia aquele planeta sendo consumido nem nada. Mas como aqui ela não explode de uma vez, né, é um tiro meio que super potente, mas que não arranca, assim, exatamente um pedaço, é interessante de ver porque lembra muito uma bomba atômica, né? Sim, e aí... pra mim isso foi uma alusão bem direta, né? Porque ela bate, a forma que aquela bomba, aquele cogumelo de luz, e depois o efeito ele vai vindo gradativamente pra você, e aquela cena final ali do povo ajoelhando no chão, olhando pra bomba de luz, sabe, aceitando que vai morrer, e olhando, sabe, foi corajoso, foi bonito e condizente, e deu uma imersão legal, mostrando, sabe, com a alusão da bomba atômica, aquele desespero, aquela sensação de guerra. Essa alusão aí pra mim foi ótima. Você não curtiu, não? Então, é o que eu tô falando, essa parte eu gostei muito desses elementos visuais de guerra, assim, porque eles condizem com a proposta desse filme, que é um filme mais de batalha, tal, né? É como se esse filme pra mim é como se fosse um Battlefront em forma de filme, né? Tipo, porque você não tá vendo os Jedi, você não tá vendo aqueles protagonistas, você tá vendo os soldados, né, mesmo, batalhando, assim. Então, e assim, né, agora dá pra falar, assim, só da parte final, que é só guerra, e tem toda essa parte da morte de todos os personagens, que era algo que eu tinha medo de que não acontecesse, porque faz sentido dentro do universo, né, eles terem morrido, porque, né, há referência de que todos ali morreram na missão para pegar o plano da Estrela da Morte. E eu tinha um pouco de medo que a Disney ia dar uma aliviada, tal, né? Eu até vi uma notícia agora recentemente que, na verdade, o diretor, com medo disso, tinha feito uma versão do roteiro que teria a Jean e aquele outro personagem lá, o parceiro dela, saindo, meio que aparecendo vivos em outro planeta, tal. E aí a Kathleen Kennedy, né, que é a mulher que supervisioniza o universo do Star Wars agora na Disney, ela falou, não, a gente tem que matar esses caras mesmo, sabe? Tipo, faz sentido pra história. Então eu achei, legal, corajoso e, assim, extremamente válido, né? Matar todos os personagens. Como a gente não teve tanto desenvolvimento deles ao longo do filme, eu não sofri tanto pela morte deles. Mas, assim, acho que a morte que mais me pegou foram as dos que eu mais gostei, que é o Donnie Yen, né, e a do K2, assim, que quando ele cai, assim, né, ele tá todo destruído. Nossa, assim, por mais que eu seja fanboy do Donnie Yen e tal, a morte dele foi meio esperada. Ele tem aquele ar de guru que vai salvar a galera e depois morrer. Agora, a morte do robô foi, sabe, o reclamão que olhou e falou assim, foda-se, tá ligado? Então, eu vou ajudar vocês. E ele foi ajudando, ele ganhou a arma da menina, sabe, já foi tocante, aí, começou a atirar na galera, sabe, ajudando eles por fora, e, sacrificou, trancou eles, e se sacrificou por eles. Nossa, foi muito bonito. Sim, sim.
Então, assim, tipo, teve essas duas, mas assim, as outras foram um pouquinho, ok e tal, mas eu gostei da iniciativa do filme de matar esses personagens. Mata até, né, o vilão morre pela própria arma que ele estava construindo, né, o general lá. Sim. E aí é lógico que a gente entra na ponte pro quarto filme, que eu não estava esperando, que eu achava que tipo, o filme ia acabar. Eu não sabia exatamente em que época exatamente se passava esse filme, se era assim, alguns dias antes, um mês, um ano antes do episódio 4, mas quando, né, existe eu acho que assim, quando eu estava assistindo o filme, eu falei, esse filme foi feito com a ideia dessa cena e depois eles bolaram o resto do filme, que é a cena do Darth Vader dentro do corredor lá, matando Verdade. todo mundo. Aquela cena, assim, o fã falando mais alto aqui, mas foi, assim, genial, assim, foi orgásmico ver aquilo. E não foi só bem colocada, como bem feita. Você pega essa cena e, assim, ela dá um desespero como se, tipo, toda a sua esperança acabou, cara, sabe? Ele é a encarnação do mal ali. Aquele filme não teve aquele gostinho de que o cara pode ser meio a meio, não. Esse aí, ele era, tipo, sabe, o terror mesmo, a figura do terror. Alguém assistindo os filmes agora, de todos os filmes de Star Wars, talvez, assim, vendo 1, 2, 3, depois 4, 5, 6, não tem, assim, a noção mesmo do que era o Darth Vader quando ele era realmente o Darth Vader, né? Porque no 4 ele tem aquela lutinha brega lá com o Obi-Wan, depois, tipo, ele só luta com o filho e ele nunca tá realmente, sabe, pra matar o filho ali, né? Em nenhuma das lutas. Então você nunca vê ele em ação nos filmes de Star Wars, né? Você vê muito mais no universo expandido. E você sabe por causa da reputação dele, né? Pelo visual e tal. Sim, sim. Mas esse é a primeira vez que você vê ele, assim, destruindo, sabe? Tipo, é o que eu falei, esse você sente que ele é um mal de verdade, né? Essa é a primeira vez que eu senti que, assim, por mais que ele não tenha aparecido muito no filme, o que até que foi bom, ótimo, né? Por sinal, deixou o espaço pro filme crescer por si só. E ele apareceu de um jeito tão bem colocado que você compra a ideia de que ele é tipo, o vilão da galáxia. Se a pessoa começa a ver no 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, ela nunca vai ter esse sentimento. Que deve ter sido o sentimento um pouco que a galera lá quando lançou o quarto filme, por galera antiga, sabe, no cinema, foi ver, tipo, a reputação do Darth Vader, ainda mais na época onde aqueles gráficos eram, tipo, impressionantes, deve ter comprado a ideia de que ele era, tipo, um puta vilãozão no primeiro filme, sabe, de susto. Sim, sim. Então, e aí, então assim, eu achei que, sabe, você vê eu acho que tem a parte toda visual, né, dele aparecer num corredor escuro, né, você só vê o sabre, e ele vai matando todo mundo, mas também pela própria reação das pessoas, né, me lembrou um pouco também, assim, um pouco, eles usaram esse artifício que muitos filmes de terror fazem, né, de ver, assim, o horror nos olhos da vítima. Então, ali eram vários soldados, né? Um correndo assim, desesperadamente pra E depois mostra eles morrendo, e depois ainda tem uma outra morte que é ainda mais espetacular, que é o cara que tá lá na porta, né? E com um cartão, e passou o cartão, aí mostra, tipo, no take da câmera da porta de lado de fora, o cara catando o cartão com aquela cara, tipo, sabe, de perdido, e de repente, o sabre de luz atravessa, tipo, o portão, mostrando que, tipo, o cara que acabou de passar o cartão já tinha morrido, sabe? Meu Deus, mano. E me lembrou essa cena, me lembrou um pouco aquela cena do segundo Homem-Aranha, do Dr. Octopus, quando ele tá na operação, na sala de operação, e aí os tentáculos começam a matar todos os... o desespero, né? Que mostra como se fosse a câmera da visão do tentáculo, né? Assim, você já dá, assim, você dá o terror que é a ameaça que é aquele vilão, né? Tipo, no Homem-Aranha no começo, esse é o final desse pra dar o gancho pros outros. Então, mano, assim que se constrói um bom vilão. E aí, lógico, aí quando eu vi aquele corredor, né, aí, tipo, eles conseguem sair, quando eles entram no corredor e aparece a Leia, eu falei, caralho, essa é a nave do começo do episódio 4. E aí ele sai ali, e aí o Darth Vader olhando, você fala, puta que pariu, sabe, tipo, acabou o filme, eu tava, tipo, de boca aberta, porque eu não tava esperando isso. Então, assim, eu acho que é um filme que ele serve pros outros, né, mais do que pra si. Mas assim, para quem é fã, é muito legal porque você tem todo esse contexto pro filme original. Ele não estraga nenhum dos outros filmes. Se você não quiser assistir esse filme por alguma razão,
dá pra passar por cima, né, na saga e não machucar que, sei lá, tem os prequels, sei lá, tipo, que fica, né, no meio ali, o episódio 1, 2, 3, eu tenho que ver isso, sabe? Isso é uma merda, tal. Então, assim, não é obrigatório, mas é exatamente um filme pra fã, assim, o Despertar da Força, ele tentou, ele fez um filme para 2 tipos de públicos, né? O novo e o velho. Os outros, e o antigo tal. Então tem referências, mas ele constrói novos personagens. Aqui ele tá muito mais querendo desenvolver coisas dos outros filmes, né, para chamar essa galera mais antiga, assim. Então, são 2 propostas diferentes. Eu acho, sinceramente, que o Despertar da Força, ele cumpriu um pouco mais o papel dele, assim, né? É repetitivo, é igual ao 4? Mas é bem feito. Os personagens, sabe, tipo, eu gostei muito do Finn, da Rey e do Poe e do Kylo Ren. O Poe nem tanto, mas o Kylo Ren. E assim, tipo, eu quero ver mais deles. Esse filme não é tanto assim, sabe? Tipo, tem um ou outro que eu gostei, mas eu acho que é mais pelas cenas do que exatamente pelos personagens e tal. Então, assim, no final eu fiquei com o alívio de que foi um filme que eu curti, que eu gostei como fã, assim, e tal. Não foi um filme que estragou tudo já, assim, como eu tava esperando um pouco que fosse. Mas também não foi um filme, assim, 10 de 10 e tal, né? A galera que tá, tipo, enlouquecendo nas redes sociais tem uma galera que tá numa loucura que, meu Deus, melhor filme de Star Wars. O melhor de Star Wars, falando, meu, calma, sabe? Segura, tipo, né, mano? Mas, todo filme... eu vou falar que eu gostei, tipo, demais mesmo, cara. Legal, sim. Não, sim. Mas, vamos lá, me fala a sua nota. Então, é engraçado que esse filme, ele me lembrou também, recentemente teve aquele Animais Fantásticos, né, que a gente fez até o podcast, que ele, assim, né, é uma história com outros personagens que se passa naquele universo, e ele tem um pouco das mesmas qualidades e, né, partes negativas, assim, né. Por exemplo, o protagonista também do Animais Fantásticos não é muito bom, e essa também não é muito boa, a protagonista. Mas então eu daria, tipo, mais ou menos a mesma nota pros dois, assim, que é um 8,5, assim, sabe? Tipo, é um bom filme, ele podia ser um pouco melhor para alcançar o 9. Acho que se até tirasse o Moff Tarkin ali, se colocasse alguém, sabe, para não tirar um pouco da imersão do filme, como tirava para mim, ó, nas cenas do Moff Tarkin, já seria um pouquinho mais, assim, mas por causa de algumas coisinhas eu acabei dando uma tirada aí de um meio ponto. E você? Então, eu queria dar 9, o filme pra mim foi uma sensação 9, mas eu não acho que ele mereça ganhar uma nota alta, uma nota desse jeito, por causa das coisinhas que a gente comentou, né, tipo, o CG é complicado, enfim. Mas, olha, eu queria dar 9, mas, sabe, 8,8, só pra não dar o 9 por causa de algumas coisinhas, porque acho que 9 tipo, é um filme que tá quase ali no 10/10, né? Então, 8,8, pra não dizer, mas é um filme excelente, 9, assim, recomendo pra galera que tá ouvindo a gente. Vai ver, mesmo que tipo, não tenha visto Star Wars, pode ver, mesmo que já tenha visto e tá com receio, pode ver também. Vai ver que é uma boa experiência, e como o filme em si é legal, sabe? Mesmo se você não gostar do universo Star Wars, é um filme bacana, um filme que emociona, é um filme legal, sabe? É uma história legal de ver, uma história de guerra, com uma ambientação futurista e tal, e não vai ser só aquele monte de, tipo, de matança com sabre de luz, nem um monte de palhaçada de artística, de nego pulando pra lá pra cá, sabe? E nem muito esquisitice de monstro pra caramba, pra quem não gosta dessa parada, né? Então, eu acho 8,8 nesse filme. Eu acho que, assim, esse ano, o grande problema pra mim foi encarar alguns fanservices gratuitos aí ao longo dos filmes de super-herói. A gente teve Wolverine no X-Men, a gente teve Coringa no Esquadrão Suicida, a gente teve Flash no Batman vs Superman. E assim, foram todos muito gratuitos e que, tipo, destruíam quase a estrutura do filme. Não, te tirava do filme, era horrível. Eu acho que é engraçado a gente terminar o ano em blockbusters com um filme que, assim, a última cena é um grande fanservice, mas é o que justifica praticamente o filme, ao contrário dos outros. O fanservice é extremamente bem feito, assim. É uma escolinha da Disney, é assim que se faz, sabe? Então a gente, fica aliviado com isso também. Sim, e é legal ver que, assim, todo ano,
agora a gente tá tipo, recebendo a promessa de um puta filme no final do ano do Star Wars, sabe? É mexer com o coração do nerd. Aí chega com a gente fica meio assim, sabe? Ô, não bagunça meu terreno. Aí você fica meio apreensivo. E até agora é só acerto, hein? É só tipo, você chega no final do ano apreensivo, você chega, ufa, desse ano eles conseguiram, sabe? Não foi esse ano que eles estragaram a minha vida, o meu rolê. Eu acho que o grande, assim, os próximos dois filmes vão ter dois grandes desafios. O episódio 8, ele vai ter, assim, o desafio de assim, ser o primeiro filme que não tem, que assim, é aquela criança que tá aprendendo a andar de bicicleta e agora finalmente tirou todas aquelas duas, sabe, aqueles dois suportes que ficam com as rodinhas do lado, assim, pra ela não cair. Esses dois lados eram esses dois filmes que passaram. O primeiro que era tipo para apresentar para uma nova galera e o outro para chamar de novo a antiga. Agora acabou isso, a gente quer ver histórias novas e assim genuínas, assim, sabe? Eu não quero ver o episódio 8 sendo um Império Contra-Ataca da nova trilogia. Eu quero ver um novo filme assim extremamente diferente. Que ouse, né, que acabe ousando na estrutura e ainda seja um bom filme. Então vai ser o grande desafio agora, vai ser o episódio 8, e aí depois é o filme do Han Solo, que assim, cara, não tem como eu não estar menos hypado para um filme de Star Wars, assim, porque eu acho que, eu não tenho a mínima vontade de assistir um filme que aparece um jovem Han Solo que não é o Harrison Ford fazendo sei lá o que, sabe? Tipo, vai ter que ser muito bem pontuado esse filme também pra atrair, porque não vai ser uma história tão... Porque o Rogue One, ele ainda atraía por ter um tema assim mais apelativo em termos de fãs. Uhum. Mas esse vai ser assim realmente um território muito perigoso de tocar, que é o Han Solo, é todo o legado dele. Ah, sim, é bem isso aí mesmo. Mas daí a gente espera, né? E assim, se a gente for esperar de acordo com o histórico que a gente tá tendo, eu acho que vai ser sucesso. Mas aí depois a gente fala. Mas eu acho que deu pra galera entender bem a nossa opinião, como foi a nossa experiência com esse filme, né? Tem mais alguma coisa pra falar pra galera? Algum recado? Não, acho que é só isso mesmo. Então tá certo, quinta-feira a gente volta aí com mais um Samurai Morcego. E quem tá ouvindo, sei lá, aquele velho jabazinho pessoal, né? Tipo, assina o canal, siga nossas redes sociais, então, e é por aí. Então vamos nessa, vai. Falou. Falou.